equipamentos, né, vem ali da década de 20 e 30, e que teve também, dentre tantos outros interlocutores e fundadores, o nosso grande Abdias Nascimento, não é? Ela já advogava naquela época a perspectiva também de um espaço educacional em que essas particularidades do tema negros estivessem presentes. E ela tinha sido bem sucedida a ponto de ter sido instituída, instalada e funcionado por um bom tempo a escola Frente Negrina, que vinha dentro do movimento da Frente Negra Brasileira, que previa aí inclusão, valorização, etc. e tal. Então nós já tínhamos um modelo anterior e em todos os espaços que nós tínhamos discutido ao longo dos 10 anos desse tema negro, todos evocavam, olha, alguém precisa dar continuidade ao que foi a realização da escola Frente Negrina, o que foi a utopia da Frente Negra Brasileira em São Paulo. Bem, e aí, em algum momento, nós discutíamos se era possível e, se fosse possível, como poderíamos fazer um trabalho dessa natureza dentro de uma perspectiva. Nós estávamos ali um pouco adiante da conferência de... Como é que é? Fugiu a conferência do Durban, né? Nós estávamos mais ou menos naquele momento de discussão e nós estávamos também dentro daquela perspectiva de que, olha, já discutimos tudo que tinha que ser discutido, agora a gente precisa ir para a ação. Bom, e aí imaginamos que nós poderíamos cumprir uma série de objetivos estratégicos, institucionais, se nós conseguíssemos transformar, então, aquela ação nossa, que já está muito focada e voltada para a educação, em alguma coisa um pouco mais consistente, mais delimitada e mais efetiva. E disso sentou-se novamente esse grupo da Afrobras ainda e colocamos em votação. Bom, já discutimos todos, ao longo desses 10 anos, a Afrobras já fez debate, seminário, já foi para o exterior, voltou do exterior, já publicou revista, programa de televisão, etc. E agora? O que fazer? E aí, uma vozinha lá no fundo, né, ergueu pela ordem, né, como sempre, né, pela ordem, pois não. Então, eu acho que agora a gente precisa partir para a universidade, uma universidade que congregue todos esses valores, uma universidade que seja um espaço de diálogo desse tema e envolva todos os brasileiros e também de um espaço em que minimamente se privilegie a possibilidade da inclusão do acesso do negro, mas também o protagonismo desse jovem negro. Não é? Quer do ponto de vista do corpo docente, do corpo discente, da grade, das perspectivas, dos fundamentos, etc. e tal. E aí, todo mundo de acordo, por incrível que pareça, né, como boa assembleia, todo mundo de acordo, aprovado a unanimidade. Então, estava dado o start para começar o trabalho da Universidade Zumbi dos Palmares. E nesse primeiro momento, a ideia era uma ideia utópica, bonita, importante, etc. e tal, e depois ela teve que se debruçar na realidade. Bom, e como fazer uma instituição de ensino superior focada nesse tema num país que naquela oportunidade não queria nem saber de falar de negros, muito menos de cotas, e imagine então uma instituição de ensino superior. Como fazer isso dentro de uma perspectiva em que, do ponto de vista, coloquemos, empresarial, tem um custo extraordinário, e nós éramos um grupo de estudantes, como arrumar recursos para viabilizar um projeto financeiro dessa estatura, e mais ainda, como conseguir apoiamento para que um trabalho desse pudesse ser desenvolvido, ser instalado, ser compreendido e depois ser comunicado para o público-alvo. Como é que um jovem negro receberia uma mensagem dessa natureza, como reagiria e que tipo de feedback ele devolveria para um trabalho desse. Então tinha todas essas respostas e nós não tínhamos de onde buscar as informações. E aí nós começamos a fazer um caminho partindo de pressupostos que nós também tínhamos como definidos e definitivos. Olha, vai ser impossível, ainda não naquela época, mas o da época, né, o Oli Cameron não vai deixar, você imaginava, né? Entendeu? O Moioli não vai deixar, mas também aqui
o diretor do Estadão, grande amigo nosso, não, Fria não, esqueci o nome dele, mas eu tô lembrando porque o Estadão, à época, já tinha cada editorial extremamente ácido sobre qualquer iniciativa do Negros. E eu dizia, olha, me fugiu o nome agora, mas ele também não vai deixar, enfim, ninguém vai deixar. E se deixasse, nós não temos grana para pôr isso de pé, e se tivéssemos, não temos como construir um projeto desse. E aí, ainda assim, as pessoas, mas nós somos sociólogo não desiste nunca, né? Então nós vamos tentar transformar isso em realidade. E aí nós pensamos em 3 ações, e dessas 3 ações, todas elas precisariam ser provadas. Primeiro, nós imaginávamos que era possível buscar solidariedade do lado de fora. Deveríamos ter muitas pessoas, negras ou não, interessadas nesse tema e que se debruçaria junto conosco para construir um projeto dessa natureza. Nós precisávamos falar com quem tem dinheiro. Nós não tínhamos, mas tem pessoas que têm dinheiro. Então, eventualmente, uma ou outra pessoa que tivesse dinheiro deveria, em tese, ter interesse em ajudar um trabalho dessa natureza. E terceiro, nós precisaríamos, então, abrir um canal de comunicação com esse público-alvo para que sentíssemos o desejo, a vontade deles de participar de um projeto dessa natureza. Bom, então começamos a fazer as 3 coisas da seguinte forma. No que diz respeito aos formadores de opinião, nós relacionamos 500 formadores de opinião. O José Roberto Marinho, o pai. Roberto Marinho, o pai. Então o primeiro na lista foi ele, Roberto Marinho, e o Frias, e todo mundo que era tido como formador de opinião. Relacionamos 500, dividimos em grupos, olha, cada um vai pegar um grupo de X formadores de opinião e vamos conversar com eles. Olha, deem-nos uma chance e o nosso objetivo é esse. Né? Você pode concordar, você pode discordar, mas pelo menos deixa a gente tentar. Então saímos fazendo esse trabalho de um lado. Concomitantemente a isso, nós precisávamos ter um projeto, logicamente, porque não bastava só boa vontade, e construir um projeto que pudesse estar inserido dentro dos limites do marco legal, porque a legislação da educação superior tem um marco legal que você não tem muita elasticidade. Então nós tínhamos que construir um projeto dentro do marco legal e tínhamos que ter dentro desse marco legal algumas características que viesse de encontro àquele nosso desejo. Tinha que ser uma grade curricular, que tivesse negro na transversalidade, que incluísse o tema, que discutisse raça, que discutisse participação negra, etc. e tal. Como fazer isso? Bem, aí outra vez nós fomos sentar com a Universidade Metodista de Piracicaba. Eles gostaram muito da ideia e puseram todo o corpo técnico, juntamente com alguns participantes dos Estados Unidos, das metodistas americanas, e então nós começamos a desenvolver o projeto. Desenvolvemos todo o projeto, ficou bonito, né? Em algum momento, então, nós precisávamos fazer com que ele pudesse ser entendido e, se entendido, adotado como uma perspectiva política institucional. E aí 2 pessoas foram extremamente significativas nesse trabalho. A primeira foi Miriam Leitão. Nós precisávamos de uma grande formadora de opinião e que pudesse conhecer e dar seu parecer. Ela viu e falou, olha, eu acho que tem possibilidade. Ele é um projeto que trabalha muito bem todos esses vieses negro, racismo, discriminação, está mais ou menos centrado. Eu acho que ele passa aí pelo crivo da opinião pública, pelo menos do meio de comunicação, e agora precisa de alguém que adote essa criança. E aí nós precisávamos, então, de alguém que adotasse essa criança. Aí nós montamos uma estratégia muito interessante, porque nós imaginamos que quem poderia sensibilizar a pessoa principal, que era o ministro da Educação da época, tinha que ser alguém que conhecesse muito ele, e que cuidasse de alguns aspectos importantes da sua vida. Então nós procuramos um médico do ministro da Educação, que é verdade, o professor Davi Uip. Davi Uip é um médico muito conhecido em São Paulo, foi médico do Covas, aliás ele é médico de grandes personalidades, e ele era o médico do Paulo Renato. O Paulo Renato, se vocês não sabem, ele já tem 2 pontes de safena, dentre outras coisas, e quem cuida do que fica essas pontes de safena é o doutor Davi Uip. E fomos então com o doutor Davi Uip, olha, esse é o projeto, esses são os motivos, e a importância de um trabalho dessa natureza seria essa.
Ele gostou